Programa Multimídia, diretamente do Colégio Objetivo do Crato, onde está sendo discutida uma problemática: transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Encontro que foi organizado pelo vereador Paulo de Tarso, que convidou a doutora Gilma Holanda, que está aqui conosco. Primeiro vamos conversar com o doutor Paulo de Tarso e perguntar, não é, o porquê de trazer este assunto para discussão com professores, com profissionais da área. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Mais uma vez agradeço aqui desde já e aproveito aqui a oportunidade e mando um abraço para os seus telespectadores. Na realidade, andando em campanha, nós nos deparamos com muitas crianças e muitas solicitações de mães, né, onde traziam informações que aquelas crianças tinham um distúrbio neurológico, alguma hiperatividade, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, depois de eleito, nós convidamos a doutora neuropediatra Gilma Holanda, né, para fazer uma palestra aqui no município. Coletei dados na Secretaria de Saúde, juntamente com o Walter e a Elizabeth Novaes, Margarete Novaes, aos quais me passaram informações nesse sentido, como também a própria Secretaria de Educação, que existia no município do Crato, existe no município do Crato, né, várias crianças que precisam de um atendimento especial. Então foi nesse sentido, focado nesse objetivo, nós convidamos a doutora Gilma Holanda, que gentilmente nos atendeu e veio até aqui nos conceder uma magnífica palestra, onde esclareceu de forma lógica e bastante acolhedora alguns resultados e nos trouxe aqui informações necessárias, principalmente para os profissionais que lidam diretamente com essas crianças, que são os professores, os cuidadores, enfim, os diretores de escolas. Então tem sido esse o nosso papel, a nossa luta, de trazer para o município do Crato melhorias, sobretudo dessa parte ainda esquecida de uma certa forma. Mas aí é compromisso nosso também cuidar das crianças e sobretudo dos adolescentes que possuem esse distúrbio neurológico. Tá certo, e também compromisso da doutora Gilma Holanda, neuropediatra, não é? Nós que já nos conhecemos, ela que presta ainda um brilhante trabalho para todas as crianças, para a infância como um todo. Doutora, é uma satisfação tê-la no programa Multimídia e é um assunto muito pertinente que deve ser discutido, né, doutora? Deve ser discutido porque eu gosto muito de tratar transtorno de déficit de atenção, porque eu digo sempre que nós temos uma luz muito grande no fundo do túnel. Apenas nós precisamos dar o diagnóstico e a conduta. E com isso nós ajudamos muito a escola. E a escola sempre é a parte mais afetada. São crianças que não aprendem, aí o pai culpa a professora, culpa a escola, muda de escola, o menino continua sem aprender, mas sem um diagnóstico os pais não podem adivinhar o que é que esses meninos têm. E às vezes as pobres das professoras até desconfiam que existe algum tipo de problema, mas elas não contam com a ajuda de um profissional. Existe às vezes até uma equipe interessada, mas não fecha um diagnóstico e elas ficam na mesmice, ficam naquele impasse de como fazer e o que fazer com aquela criança agitada, aquela criança que não se comporta, aquela criança que brinca com os outros, que se levanta, que faz a ponta do lápis, que quer ir no banheiro e que perturba o andamento da classe toda. E a professora às vezes tem um plano de trabalho bem legal e o menino interrompe e quebra toda aquela sequência que foi pré-estabelecida pela professora e que é cobrada pelo MEC, lógico, no seu conteúdo, e ela não consegue cumpri-la. No caso, doutora, a ajuda de um profissional, como a senhora estava explicando, é totalmente necessária até. A diferença é enorme, porque o que mais chama a atenção nessas crianças, quando eles são menores, eles têm a desatenção, eles são hiperativos e eles são impulsivos. Então, eles não têm medo de muita coisa. Então, não, você não vai brincar no computador. Eu tô nem aí. Então, eles arranjam uma desculpa, eles até sofrem por dentro, mas eles não dão o braço a torcer, porque eles são impetuosos. Eles são desatentos, eles estão aqui comportados, mas a cabeça está voando. Como é um título de um livro que eu até recomendo para quem gosta de se esclarecer nas patologias na infância, que se chama No Mundo da Lua. E é de um autor brasileiro muito bom, Dr. Paulo Matos,
E tem também a hiperatividade. A hiperatividade, ele perturba a classe toda, ele acha graça, ele é o palhaço, ele se levanta, ele faz lá a ponta do lado. E esse quadro, por exemplo, ele pode piorar, no caso, se não for tratado, se não for acompanhado? Claro, eles têm, como eles têm a capacidade cognitiva normal, mas o desempenho acadêmico, o desempenho da escola é muito ruim. No decorrer do tempo, depois da adolescência, 13, 14 anos, começam a surgir as comorbidades, que a gente chama de comorbidade. O que é isso? É a consequência do transtorno de déficit de atenção não tratado. Então, surgem doenças psiquiátricas, que são o transtorno de oposição, a ansiedade, o transtorno bipolar, a depressão e o que mais nos preocupa, o uso de químicos. Então, a incidência do uso de químicos, num estudo muito bem feito na Escola Paulista, entre 9% a 20% vão para o uso de químicos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. Hoje nós estamos numa campanha antidrogas, mas a prevenção é sempre melhor do que tratar já o usuário. E uma das portas, uma grande porta de entrada, é o TDAH não tratado. Doutora, aí no caso, as professoras aí que por acaso viram, né, enquanto a senhora falava, estavam imaginando dos alunos que tem na sala, o que devem fazer, doutora? Elas têm um respaldo agora, já que nós esclarecemos uma porção de coisa, e elas são nossas parceiras para encaminhar essas crianças para um tratamento. Não existe sucesso escolar sem um bom diagnóstico e uma boa terapia. Tá certo, doutora. A gente quer agradecer demais a sua presença. É um assunto que a gente pode até voltar a discutir. A senhora que tem atendimento aqui na região, né, doutora? Eu queria também acrescentar que nós vamos fazer o diagnóstico, vamos tratar de um modo terapêutico, mas nós também temos que ter uma equipe que nos ajude nessa recuperação dessa criança, em parceria com a escola e em parceria com a família. Então, todos juntos, a gente tem que formar uma grande corrente para que a gente faça essa criança exercer a capacidade cognitiva que ela tenha. Resgate essa criança desse mundo que não é o mundo dela. Esse é o mundo da desatenção, mas que ele é inteligente e que muitas vezes as pessoas se atrapalham porque ele é inteligente para algumas coisas e não é para outras. Eles só são inteligentes para aquilo que dá prazer. E criança não pensa em futuro, ele pensa no futuro da manhã, que é brincar, jogar videogame, assistir televisão, jogar bola, e quem não gosta? Mas nós que somos pais, educadores e médicos e da equipe de saúde, nós temos um compromisso de esclarecer as pessoas que têm que reabilitá-los. Tá certo, doutora. Mais uma vez a gente quer agradecer demais sua presença no programa Multimídia, doutora. Obrigado. Obrigado, Marcelo, também. Fique ligadinho, programa Multimídia, diretamente do Crato, agradecendo ao Dr. Paulo de Tarso pelo convite para que nós viéssemos aqui conversar com a doutora Gilma Holanda, que falou sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Dr. Paulo, uma satisfação tê-lo mais uma vez no programa Multimídia, e agradecendo ao Colégio Objetivo também, não é? Que abriu suas portas para receber profissionais aqui de várias áreas. Eu acho que a ideia, principalmente o método como foi organizado, né, a receptividade do pessoal, assim que eu trouxe a ideia de fazer esse evento no Crato, já recebi o apoio do pessoal da Secretaria de Educação, do pessoal da Secretaria de Saúde, como também a proprietária do Colégio Objetivo aqui, que nos cedeu gentilmente o auditório. Então eu acho que é isso, é somar forças. Nós, representantes do Poder Legislativo, estamos imbuídos em resolver os principais problemas do município, e tem sido essa o nosso caminho. É uma preocupação que nós temos que ter e tentar resolver esses problemas. Muito obrigado, doutor. Sucesso. Obrigado a você e uma boa noite a todos. Fique ligadinho, programa Multimídia diretamente do Colégio Objetivo do Crato, onde foi discutido aqui com os profissionais de saúde, também de educação, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então você, professor, fique ligadinho no seu aluno, né? E saiba que existem profissionais que podem auxiliá-lo extra classe. E você não saia daí não, fique ligado.